Olá, tudo bem? Meu nome é Carolina, sou assistente social e estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês, aproveitando essa comemoração na qual estamos essa semana, que é a Semana Municipal do Grafite. Bom, como eu já falei anteriormente, sou assistente social, sou da Secretaria Municipal de Prevenção às Drogas, Defesa Social e Defesa Civil. Estou aqui falar com vocês hoje sobre um tema bem interessante. O tema que nós vamos falar hoje é sobre família. Família onde? Como fatores de proteção e fatores de risco na prevenção à dependência química. Bom, o que nós sabemos, por que esse assunto é um assunto tão importante, porque ele é tão relevante a gente estar falando. Diversos estudos, já foram realizados, sobre os fatores de risco e fatores de proteção com relação ao uso de drogas na adolescência. E a gente sabe que o uso de drogas na adolescência hoje, ele é crescente entre os jovens, ele está crescendo cada vez mais. E como consequência, o que acontece, Esses jovens estão se tornando dependentes dessas substâncias com menor idade, cada vez mais novos. Por isso a importância da gente estar falando sobre prevenção e sobre esses fatores de risco e fatores de proteção. Esse tema também, pessoal, tem como objetivo discutir sobre os fatores de risco e proteção na prevenção ao uso de drogas, relacionando criança ou adolescente, a família, escola e comunidade. Além disso, sensibilizar os adultos, motivando eles a fim de que eles possam ter uma posição mais ativa em relação à prevenção, à redução do consumo do álcool, tabaco e outras drogas pelos adolescentes, Vou colocar o adulto, colocar esses adultos numa posição de autonomia, para que eles tenham essa autonomia e sejam empoderados, a estar falando sobre esse assunto. Mas, antes de começar a falar sobre esse tema, coloco uma pergunta para a gente refletir, Muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre essa questão da prevenção às drogas, Mas por quê, Por que devemos falar tão incansavelmente sobre essa questão da prevenção? E por que a gente tem que insistir, no quanto é importante essa relação família, escola e comunidade, em todas as fases do desenvolvimento humano, Vamos lá, antes de mais nada, vamos perguntar, o que é prevenção? Bom, segundo Aurélio, o dicionário, teoricamente, prevenção se refere ao ato ou efeito de prevenir, ou seja, evitar. Chegar antes de, Como se diz, chegar antes de acontecer algo. Na área da saúde, é definida como uma ação antecipada, baseada no conhecimento da história natural, a fim de tornar improvável o progresso posterior da doença, Você chega antes para que a doença não possa se agravar. No que se refere à prevenção voltada para o uso abusivo ou de dependência de álcool e outras drogas, o Ministério da Saúde entende que a prevenção pode ser definida como um processo de planejamento e implementação de estratégias variadas voltadas para a redução dos fatores de vulnerabilidade e riscos específicos e fortalecimento dos fatores de proteção. Porque o que nós sabemos hoje? Nós sabemos que essa questão da dependência química ela é um grave problema de saúde pública, E é um problema que vem crescendo, Não só no Brasil, mas em todo o mundo. E ele atinge as pessoas das mais distintas classes sociais, das mais variadas idades. Mas muito além, de ser uma questão de saúde pública, o problema da dependência química, ele é um problema também um problema social, que está atingindo a sociedade. E o que a gente precisa pensar nisso? Que um problema social que está agravando, a gente precisa pensar em níveis de prevenção, ou seja, prevenir para que não aconteça. Ok, aconteceu, já está acontecendo, não foi feita uma boa prevenção, nós precisamos pensar a nível de tratamento. E depois disso, de cuidados continuados, que seria uma reinserção, uma prevenção de recaídas e por aí vai. Segundo um dado importante, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, entre 2000 e 2005, as mortes causadas diretamente pelo uso de drogas, lícitas e ilícitas, aumentaram 60%. Esses dados de 2005. A gente sabe que esses dados só têm aumentado, Por isso a gente pensa, Como já estará hoje, como já não deve ter aumentado mais ainda. Outros dados estatísticos que eu trago sobre a dependência química são o seguinte. Cerca de
4,6% da população mundial entre 15 e 64 anos faz uso de drogas ilícitas. Existe hoje uma média de 27 milhões de usuários de drogas problemáticos, né? Ou seja, aqueles que já consomem as drogas regularmente ou que apresentam algum distúrbio ou alguma dependência. O número corresponde a 0,6% da população adulta mundial, ou seja, uma a cada 200 pessoas no mundo faz o uso de drogas. Trazendo para a nossa realidade aqui do Brasil, nós temos aqui dois gráficos, um gráfico, na verdade, outros dados estatísticos, das drogas lícitas no Brasil, das mais consumidas, né? 30% da população brasileira faz ou já fez o uso de bebida alcoólica na vida, do álcool. Esses dados são com pessoas de 12 a 65 anos, tá? Deixando claro. E 13,6% dos brasileiros fez ou ainda faz o uso do tabaco, né? Das drogas ilícitas, né, nós temos aí, né, dentre essas pessoas de 12 a 65 anos também, a maconha, né, que 7,7% da população diz que já fez uso da droga, da cocaína, né, depois crack similares, vindo depois por os anestésicos e os tranquilizantes, né, que também são droga. E aí, se a gente for pensar, a gente pensa, o Brasil hoje, segundo o IBGE, nós temos 211,8 milhões de habitantes, ou seja, quase 93 milhões de brasileiros consomem drogas lícitas e 27,4 milhões de brasileiros consomem drogas ilícitas. É um dado preocupante, é um dado alto. Como nós vimos anteriormente no gráfico, o álcool lidera, né, o ranking das drogas mais utilizadas no Brasil. Então a gente vê que o álcool é responsável pelo maior problema das drogas no Brasil. A gente vê pela quantidade da estatística, né? E essa alta prevalência, gente, ela tem um impacto enorme na nossa sociedade. O consumo de bebidas alcoólicas, além de tudo, é responsável por cerca de 8% das doenças existentes, sobrecarregando inclusive o sistema de saúde. Uma a cada 7 famílias tem problemas significativos com o álcool. Ou seja, de 7 famílias que estão aqui acompanhando a gente hoje, falando sobre esse tema, pelo menos uma família tem problema com o álcool dentro de casa. Quando a gente vai falar de violência, o álcool também é um responsável pelo aumento da violência no Brasil, né? Na violência entre casais, alguns dados trazem pra gente que o álcool está presente em mais de 75% dos casos. 45% dos casos. Com crianças, uma em cada 5 crianças já presenciou violência por alguém intoxicado pelo álcool dentro de casa. Cerca de 50 mil mortes ocorrem no trânsito todos os anos no Brasil, e pelo menos metade dessas mortes são devido ao consumo de álcool. Trazendo aqui para a questão do tráfico de drogas, né? Nós temos um levantamento aqui, o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias de 2019. E eles vêm mostrar para nós que o tráfico de drogas está liderando o ranking de crimes em censo de presos, ou seja, da população carcerária. Nós temos aqui no gráfico ao lado, vocês podem observar, tem o tráfico de drogas seguido pelo roubo qualificado, né? Aí vem aqui o crescimento, né, da população carcerária. Por tráfico de drogas de 2018 para 2019, essa população, o número de presos por tráfico de drogas aumentou em 8,7%. Então aí aquela perguntinha que eu coloquei no início, a gente já começa a dar sentido a ela, né? A começar a ter respostas a ela, né? Por que nós devemos, então, falar incansavelmente sobre prevenção? E aí a gente começa a pensar também, tá, em prevenção é muito importante, mas e como fazer essa prevenção? Como a família pode auxiliar nesse processo de prevenção? E como que funciona, né, esses fatores de risco, esses fatores de proteção? Vamos lá. Nós temos
A gente está falando, né, gente, sobre fatores de risco e fatores de proteção. Nós já entendemos o que é prevenção, que é prevenir, é anteceder, é chegar antes de que o problema esteja instaurado. Agora vamos entender o que são esses que a gente está falando, tanto de fatores de risco e fatores de proteção. O próprio nome já vem instigando, né, afirmando o que é. Mas vamos lá, para a gente entender direitinho o que é. Fatores de risco. Fatores de risco são aqueles fatores que se convergem para a construção de circunstâncias do uso abusivo de alguma substância química. Então, são aqueles fatores que se juntam, né, que se unem, vários fatores, e facilitam, né, esse acesso. Ele potencializa, né, o risco da dependência, porque ele vai facilitar o acesso da pessoa a essas substâncias psicoativas. E aí, em contrapartida, temos os fatores de proteção. Os fatores de proteção, eles são aqueles fatores que vão colaborar para que o indivíduo, mesmo tendo contato, né, com a droga, ele tenha condições de se proteger, né? Eles vão, esses fatores de proteção vão diminuir a probabilidade do abuso do álcool, tabaco e outras drogas. Aí, falando sobre fatores de risco, fatores de proteção, existe uma questão que sempre é levantada no início quando começamos a falar com isso, né? Que são os fatores genéticos, né? Uma pergunta que é sempre muito colocada. Filho de dependente químico será dependente químico? Não necessariamente. É isso que eu digo para vocês. Por que não necessariamente? Uma pessoa, gente, ela não começa a usar drogas ou abusar delas por acaso, né? Por uma decisão isolada. Ela não acorda. Uma pessoa que nunca teve acesso a uma droga, ela não vai do nada começar a falar, não, eu quero usar a droga. Então, cada vez mais pesquisas e estudos mostram que o uso indevido, né, das drogas é fruto de múltiplos fatores. Não é apenas um fator, né? São vários fatores que vão se convergir e esses fatores juntos que podem levar a essa dependência. Porque se por um lado, né, a pessoa não nasce predestinada, né, a usar drogas, ela também não usa apenas por influência de amigos ou até mesmo de traficantes. Aí a gente tem aqui que os fatores genéticos, né, eles desempenham um papel importante no desenvolvimento da dependência química. Alguns estudos epidemiológicos, eles já vêm estabelecendo o quê? Por exemplo, o alcoolismo. O alcoolismo possui um componente familiar preponderante, com uma estimativa de 40% a 60% do risco para o desenvolvimento desse transtorno. Ou seja, né, gente, filhos de pai ou mãe alcoolista, né, que tem alguma dependência química, ele tem, nesse caso aqui é do alcoolismo que eles estão falando, ele tem a predisposição, sim, ele tem 40% a 60% a mais de chance de vir a ter a dependência também, entendeu? Essa influência, gente, parte, né, dessa influência, ela é derivada do quê? De algumas características que elas vêm herdadas dos genes, né? Como, por exemplo, a predisposição genética, como falamos anteriormente, algumas doenças psiquiátricas também, que elas já podem vir herdadas, né? Algumas doenças psiquiátricas que levam também à dependência química, ou também ao nível de prazer sentido pelo uso da droga, né? Mas, gente, apesar de existir uma influência genética, ou seja, uma maior vulnerabilidade, não significa que a dependência será herdada, né? Por exemplo, de um pai para um filho. No entanto, cabe ressaltar que as pessoas com histórico familiar devem ser alertadas, né? O que eu falei, tem que ser alertado porque o risco de uma pessoa que tem um dependente da família, ele aumenta, o risco vai ser maior. Porém, não vai ser determinante para que a pessoa se torne um dependente. O que essa pessoa vai ter que fazer? Ela vai ter que ter mais fatores de proteção do que fatores de risco, né? Para ela ficar protegida para não chegar a ter essa dependência. Aqui, ó, um fator de risco não é determinante para que uma pessoa se torne dependente. São necessários vários fatores de risco e pouquíssimos fatores de proteção para que essa pessoa se torne um dependente. Dentre, gente, os múltiplos fatores de risco e de proteção, existem aí vários aspectos, né, que a gente tem que observar. Aspectos no domínio individual,
no domínio familiar, nas relações interpessoais, nas relações socioculturais, escola e espirituais e religiosos, né? Nós vamos ver aí mais pra frente, como cada um deles. Bom, pensando pelo lado do domínio individual. Com licença. Bom, individual nós temos aí fatores de risco. A baixa autoestima, né? A baixa autoestima de uma criança ou de um adolescente é um fator de risco muito alto para que ele possa procurar nas drogas, né? Essa vontade de libertação, essa vontade de se sentir pertencente à sociedade, né? Para sentir essa sensação de pertencimento a algo. A genética, como já falamos anteriormente, a falta de autocontrole e assertividade, né? O que é isso, né, gente? A gente tá sempre frisando que, por exemplo, a criança ou adolescente, ele precisa aprender a lidar com as emoções, por exemplo, com a frustração, aprender a lidar com o não, não é mesmo? Aprender a lidar com as situações cotidianas, né? Por exemplo, hoje em dia, aconteceu algo muito ruim, a gente tem que fazer o quê? Pegar desse algo muito ruim e tentar tirar um lado positivo disso, né? A famosa resiliência também, né? Comportamento antissocial precoce, né? Começar muito medo, se isolar socialmente, querer ficar sozinho, né? Não ter amigo, mudanças de comportamento, né, gente? Toda mudança quando a gente está falando sobre essa questão de fatores de proteção e fatores de risco, a gente tem que observar, principalmente em crianças e adolescentes, qualquer mudança de comportamento drástica é um sinal de alerta e nós temos que ficar já em alerta e ir buscar mesmo, e investigar sobre uma possível causa. Entre vários outros também, né, gente, fatores de risco. Isso, lembrando, né, gente, isso não existe receita mágica, né, não existe não é um caderninho de receita. Isso aqui são algumas coisas que nós observamos ao longo da nossa prática profissional e de diversos estudos que foram feitos, pesquisas, né, da própria teoria. E, então, como graças a Deus, em contrapartida, temos os fatores de proteção, né, para suprir esses fatores de risco. Vamos lá, primeiro dele, né, gente, habilidades sociais. Habilidades sociais é aquela habilidade em interagir com as outras pessoas, né, habilidade em saber interagir com as diversas pessoas, das diferentes crenças, costumes, valores, opiniões. É a gente também saber dar a nossa opinião sem ferir a opinião do outro, né? Isso é muito importante. Isso entra também na flexibilidade, né? Outro fator de proteção é a habilidade de resolver problemas. Quando a gente aprende a lidar com os problemas, sabendo que nós temos que resolver, criar alguma habilidade que nos facilite, né? A cada um tem a sua habilidade própria, né? Na facilidade de resolver problemas. Facilidade de cooperar, autonomia e responsabilidade, né? Por exemplo, vamos começar lá com a criança, né? Já é interessante a gente começar a trabalhar isso com a criança. A criança, ela tem que ter uma certa, né, uma relativa autonomia e responsabilidade. A gente começa com o quê? Dando pequenas responsabilidades para ela. Por exemplo, levantar, já ir direto no banheiro, escovar o dente, tira o pijama, já põe no lugar certo. Pode ir com o tempo, vai arrumando a cama, guardando sapatos, tomando banho. Aí vai ficando adolescente, tirar o prato da mesa, não deixar o sapato jogado, ter algumas responsabilidades a mais. E por aí a gente vai lidando através dos limites, né? A partir do limite de cada um. A gente vai impondo essas autonomias e responsabilidades. Agora vamos falar, né, de um tema, vamos falar aqui de um aspecto, que é o aspecto central, né, do nosso tema que estamos conversando, que é o aspecto familiar. Bom, nós sabemos, gente, que a formação de todos se inicia na família, né, tendo ela a função de proteger seus filhos e propiciar neles o desenvolvimento de competências, como, por exemplo, como falamos lá atrás, lidar com os limites e com as frustrações. Aí nós sabemos o quê? Que a falta de proteção da família, a falta da família proteger o indivíduo, sobretudo na adolescência, pode favorecer o uso indevido de substâncias psicoativas. Aí nós temos aí uma imagem que ela vai refletir, né, as diversas configurações de família, né, que é a nossa realidade de hoje. Porque hoje a família, a gente está falando muito de família aqui, né,
Vamos entender então, né, qual é essa família que a gente está falando, né? O que é família, então? Vamos só por curiosidade entender um pouquinho o que é esse termo família. Como surgiu esse conceito dessa palavra família? Bom, o termo família, gente, ele surgiu lá do latim, lá na Roma Antiga ele surgiu, e ele é derivado do latim, que chamava-se famulus. Famulus significa escravo doméstico. Por que escravo doméstico? Porque lá na era romana, quando esse termo começou a ser instaurado, a família ela seguia uma estrutura patriarcal. Ou seja, o pai, né, ele era o pater, né, ele tinha o total poder, e ele tinha o total poder sobre quem? Sobre esposa, filhos e escravos. Nesse período, gente, a família era considerados o pai, a esposa, o filho e todos os seus escravos que viviam consigo. Inclusive o pai tinha poder sobre tudo, era poder espiritual, por exemplo, o pai que escolhia qual era a religião, quais eram as crenças, costumes que a família, inclusive os escravos iriam seguir. E um valor temporal, né, que é aquele de julgamento. O pai poderia julgar, inclusive, sobre vida e morte, sobre todos eles, sobre os filhos, esposa e os seus escravos. Aí nós tivemos aí a ascensão do cristianismo, né, que a Igreja Católica ela começa a estabelecer essa disciplina do casamento. E agora o conceito de família ela começa a envolver questões mais sensíveis, né, afetivas, né? Agora o conceito de família ela é a lógica cristã, porque ela é baseada no casamento, né, no direito canônico. Agora a família é o quê? Aquele casamento monogâmico, né, gente? Uma relação monogâmica. O homem, mulher e filhos. Só, apenas. Né? Aqui no Brasil, gente, com a promulgação da Constituição de 1934, o Estado ele vai reconhecer que a proteção da família deve ser assegurada por ele. No entanto, mesmo o Estado, né, assegurando constitucionalmente esse conceito de família, assegurando que o Estado o dever de proteger a família é do Estado, gente, o conceito de família ainda está pautado no casamento monogâmico, homem e mulher. Para ser família tinha que ter o casamento religioso, além de legal, né? Legal e religioso. Aí vem-se aí a Constituição, né? Nossa atual Constituição, a de 88, e aí ela vai considerar a família não mais como uma ligação de grupos consanguíneos e afetivos, e sim um conjunto de pessoas que estabelecem laços de responsabilidade mútua, de sentimentos e que não passam apenas pelo casamento, né? Vocês estão vendo aí, ó, ligação de grupos consanguíneos e afetivos, não é mais necessário ter essa relação de sangue, né? Não precisa ser mais do mesmo sangue. Então, assim, gente, vai libertar esse conceito de família, né, daquela formalidade da religião. E aí vai assegurar o quê, né? As novas configurações familiares, que é a que nós temos hoje, né? Então, a partir de aqui, tudo que nós formos relacionar à família, gente, tudo que a gente for falar sobre família, a gente está querendo dizer o quê? Que a família que nós vamos entender que a família é o primeiro grupo social que a pessoa tem contato, onde ela aprende a se relacionar com o mundo. É um sistema composto por membros consanguíneos ou não, mas que estão ligados por hábitos, costumes, comportamentos ou interesses, né, oriundos de um mesmo lugar, ou seja, que estão todos em uma relação de reciprocidade. Então aqui nós vamos, sempre que a gente se referir à família, a gente está referindo a relacionamento com compromisso, né, aqui ó, além dos pais propriamente ditos, né, de quem colocou, de quem tem o sangue, dos genes, há uma possibilidade de que outras pessoas da família ou próximas a ela sejam responsáveis pelo acompanhamento, né, ou tutela da criança ou adolescente, certo? Assim, eles também vão ser os responsáveis, eles também vão ser essa família, se eles são os responsáveis, essa lógica que nós vamos estar, eles também estão abraçados. Então, vamos lá. Na família, fatores de risco e fatores de proteção. Fatores de risco. Um deles, o primeiro, e vocês vão ver que isso vai puxar para quase todos os outros. Falta de diálogo e comunicação. Como fator de proteção, o diálogo constante, né, e comunicação eficiente. Troca de informações entre os membros da família. O que significa, pessoal? É o seguinte, o diálogo ele tem que ser aberto,
né, e responsável, né, com a criança, com o adolescente, respeitando, como dissemos anteriormente, seus limites, né? Então, os pais, eles têm que falar com os filhos, sabe? Eles têm que falar o que eles pensam sobre as drogas, o que eles acham de beber, de fumar, de outras drogas. Eles têm que mostrar hoje, gente, o lado positivo e o lado negativo das drogas. Hoje, aquela técnica do amedrontamento, né, que já deu certo sim, mas nas gerações anteriores não funciona mais. Hoje nós temos aí jovens extremamente frustrados, né? Jovens que estão em busca sempre de superar seus limites, de desafios. E o não para ele, não é o amedrontamento para ele não é a solução, né? Nós precisamos usar o quê? Métodos, modelos assim, mostrar o lado positivo e o lado negativo. A falta de cuidados pré-natais também é um fator de risco, principalmente quando envolve-se, né, a questão genética. Outro fator de risco, uso de álcool e outras drogas pelos responsáveis, como fator de proteção, valorização dos padrões saudáveis de vida sem o uso de substâncias. Isso por quê? Vou explicar isso para vocês através dessa imagem, dessas duas imagens. Olha essa mais abaixo aí. Tem aí dois adultos, né? Eles estão ingerindo bebida alcoólica, estão com cigarro na mesa também, falando, isso é que é viver bem, eles estão felizes da vida. Nós vemos aí crianças, adolescentes, só de olho, né? Eles estão só olhando o que eles estão fazendo, porque às vezes eles estão achando, as crianças estão brincando. Podem estar brincando, mas elas estão de olho ali. É o exemplo, é o ambiente familiar. Esse ambiente familiar é a referência, né, que a criança vai ter. A imagem logo acima aí também uma festa, né, as crianças lá de olho. Aí eu falo, né, você acredita que pra mim a coisa mais importante desse mundo é reunir os amigos em festinha e assim encher a cara até cair? Aí já vem o outro lá, né, tô perdendo alguma coisa, né? E olha só, as crianças estão de olho, é o ambiente familiar, elas estão observando que para se divertir precisa ter álcool, né, ou outras drogas. E aí, para fumar é algo natural, que todo mundo fuma. E esse tipo de uso de qualquer tipo de drogas é uma coisa normal, porque ela cresceu vendo isso é natural para ela, é o exemplo que ela teve. E aí a gente vem, né, outro fator de risco. Falta de estímulo da família para estudos, lazer e outras práticas laborais. Aí, como fator de proteção, o estímulo e valorização à educação. A gente está vendo aí algumas fotinhas aí também, né? Algumas figurinhas, que é o que a família tem que fazer. A família tem que valorizar e estimular, principalmente esse aí vai com o fator anterior, fator de proteção, né? Valorizar práticas, né? Práticas de lazer, de estudo, outra de diversão, que não necessariamente envolvam apenas o álcool ou outras drogas, né? Alguma droga, né? A gente fala álcool, gente, porque o álcool ele é o mais comum que a gente observa assim, para ver publicamente, né? E aí, por exemplo, temos aí, ó, fazer um aviãozinho, ir para um parque, fazer uns aviãozinhos de papel e jogar uma bola, né? Com os filhos, com as filhas. E não necessariamente levar cerveja, né, gente? Que normalmente vai jogar bola com os filhos, leva lá o coolerzinho com cerveja. Não, é possível se divertir, jogar uma bola sem ter que jogar, que beber uma bebida alcoólica ou fumar, ou usar uma outra droga. Pular corda, nós temos aí levar para tomar um sorvete, né? Levar um teatro, ensinar técnicas de meditação, alguma coisa que você usa para manter o seu autocontrole também. Outro fator de risco, gente, relações conflituosas, autoritárias ou permissivas. Com fator de proteção, predomínio de um estilo compreensivo de vida, sem autorismo ou permissividade, mas com limites. Isso é aquilo que a gente fala, né? A geração dos pais hoje é uma geração que, em sua maioria, veio ali de pais, os pais dos nossos pais, né, eram muito repressores. Então a gente veio com uma lógica que a gente quis ser bem permissivo com os filhos, né? Aquela lógica do eu vou ser amigo do meu filho. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê?
Porque a gente não pode ser totalmente autoritário, né? Aquele meu não é não e pronto. Porque isso a gente sabe que não resolve. E nem permissivos demais. Entendeu? Por quê? Porque senão a gente vai entrar em conflito. E aí entra o que a gente vai ver aqui abaixo, ó. Outro fator de risco muito grande. Tolerância com relação ao uso de drogas pelo jovem. Quando a gente tem essa permissividade, a gente começa a tolerar com que o jovem vá, principalmente o adolescente, vá fazendo esse uso aos poucos. É aquele assim, eu prefiro que ele usa aqui debaixo do meu nariz do que ele vai usar na rua. E não, ele não tem que usar nem aqui nem na rua. E como que a gente vai conversar isso com ele, né? Mais pra frente eu vou passando pra vocês, né? Aí a gente tem aqui pra falar sobre isso, sobre a primeira experimentação. Eu não sei se alguém aqui se lembra, né, que isso é um pouco antigo, mas antigamente, gente, era muito comum, principalmente em cidades do interior ou fazendas, né, a área rural, molhar o bico da criança na pinga e o povo falava que ela ia acalmar, né? Outra coisa, a caipirinha, né, que era docinho, a criança, ou principalmente o adolescente, né, ele já ia lá, ia bicando a caipirinha de alguém, né, e isso é normal, ele só tá pondo um pouquinho na boca, não tem problema não. Ou até mesmo, existia muito a latinha de cerveja, né, o adulto terminava de tomar, colocava refrigerante dentro e a criança ficava bebendo refrigerante na latinha. Gente, isso tudo é a primeira experimentação, é o primeiro contato que a criança ou o adolescente está tendo com o álcool, entendeu? Você está fazendo com que o seu filho ou a pessoa ou quem você é responsável, o adolescente ou a criança, tenha a primeira experimentação com o álcool aí. E se ela já tiver uma predisposição, essas chances vão aumentar mais ainda, concordam? De acordo com o psiquiatra, gente, o Dr. Ronaldo Laranjeiras, ele é um especialista nessa área, ele vem dizendo que até os 25 anos de idade, o nosso cérebro está em desenvolvimento. E qualquer exposição a qualquer tipo de droga nesse período influencia nesse desenvolvimento cerebral. Ou seja, gente, até 25 anos, qualquer droga que você tiver acesso vai prejudicar o quê? O desenvolvimento do nosso cérebro, né? O nosso desenvolvimento. Então, o que nós, pais ou responsáveis, temos que fazer? Nós temos a obrigação de adiar ao máximo a experimentação. Na verdade, até o Ronaldo diz isso, né? Na verdade, a gente nunca deveria permitir até essa idade de 25 anos, por exemplo. Mas a gente sabe da realidade que não é assim, então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que ser responsável por proteger nossas crianças e nossos adolescentes. Fazendo o quê? Adiando ao máximo essa experimentação. Como eu disse lá anteriormente, gente, a gente tem que ter em mente o seguinte, eu falei lá das festinhas, né, que o uso abusivo, né, de álcool e outras drogas é um fator de risco, sim, porque pode incentivar a criança, ela pode achar isso normal. Mas a gente tem que pensar o seguinte, não é que um adulto não pode fazer uso de álcool, não pode fumar, que um adulto não pode fazer outras coisas. O adulto tem o quê? Ele tem que se policiar. Por quê? Adulto tem que se colocar no lugar de adulto, criança no lugar de criança, né? Um adulto tem até aqui uma mesa, que a mãe bebendo um vinho, né? Se ele faz um uso moderado do álcool e conversa, e existe o diálogo sobre isso, fala assim, olha, eu sou adulto, eu tô fazendo esse uso do álcool porque eu sou adulto, eu sou consciente e tô fazendo com consciência, eu já consigo fazer isso. O adulto fuma, mas ele vai conversar com a criança, ele vai falar sobre os malefícios do cigarro, ele vai estar falando por que eu comecei, se eu soubesse que eu chegaria nesse ponto de não conseguir parar mais, eu não teria começado. Porque o adulto, gente, ele tem a função de proteger, né, a criança, de dar cuidado, de dar amor. E essa forma de diálogo, essa forma de proteção, isso é amor, né? E a criança, ela tem que entender, gente, ela tem que ter valores, ela tem que entender que existem regras, que existem limites, né? Isso vai fazer parte da formação do autocontrole dela. Isso eu digo, gente, tanto para criança como para adolescente, porque nunca é tarde, né, pra gente começar a mudar de hábitos, né? São mudanças de hábito, né? Aqui, ó, nossos filhos vão perceber, quando a gente tem esse diálogo aberto, né, com os nossos filhos, eles vão perceber a sinceridade e o esforço da nossa tentativa de melhorar. E vão se beneficiar enormemente quando alcançarmos pequenas vitórias, como, por exemplo, conseguir parar de fumar,
não exagerar mais na bebida alcoólica, parar de gritar, né? Parar de ter brigas em casa por causa do álcool, organizar melhor o seu tempo, né? Realizar atividades que não envolva, que antes existiam só porque existia o álcool, agora não, a gente vai conseguir fazer essa atividade sem ter o álcool, né? E por assim vai. Agora, gente, aqui, quando o assunto é álcool, né? Algumas questões importantes, aqui interessantes, me desculpa. A criança ou adolescente chega, posso dar um golinho? Você não vai responder não. Porque o não, ela não vai entender por que não, né? Você vai falar, não dá não. Bebida é coisa de adulto, faz mal para a criança. Mas você vai poder provar quando você crescer. Você quer que eu prepare um suco para você? Vocês estão vendo que a gente está saindo daquela lógica do porquê não e está explicando para a criança e ainda dando a alternativa de um suco para ela. Perguntar para você, né? Por que você bebe cerveja? Porque eu acho gostoso. Você não vai mentir. Não adianta você mentir. Você falar que é ruim. Então, é ruim? Por que você está bebendo? Não. Eu bebo porque eu acho gostoso. Mas eu tenho sempre que tomar cuidado para não beber muito. Pois aí eu posso mudar meu jeito de ser. Outra perguntinha. Mãe, por que esse suco está com um gosto tão diferente? Isso não é suco, filho. Isso é batida. É bebida de gente grande. Eu estava ali distraída e não reparei que eu deixei aí na mesa. Mas olhe, bom para mim aproveitar, né, e alertar você que nunca é bom beber bebida dos outros. Sempre tome só a sua. Você tá vendo que aí além de você estar explicando por que ele não pode beber aquilo, você já está ensinando ele outros valores, né? Como não pegar a bebida de outra pessoa. Sobre o tabaco, por exemplo, também. Mãe, olha, estou fumando, diz o menino, né? Usando um papel enrolado numa caneta como cigarro. Nossa, filho, você vai brigar com ele? Larga isso, menino. Não, vamos ter um diálogo mais aberto. Nossa, filho, que susto! Ainda bem que é um cigarro de mentira, né? Pois fumar é muito ruim para a saúde. Outra. Pai, se fumar é assim tão ruim, por que você fuma? Pois é, meu filho. Eu sei que fumar é muito ruim para mim, mas quando as pessoas começam a fumar, é muito difícil parar. Eu queria mesmo nunca ter começado, mas agora eu tenho que fumar longe de você, para você não respirar essa fumaça. E eu vou tentar continuar tentando parar. Aí vem outra, né? Mãe, pai, o irmão do Lucas fuma e os amigos dele também. Eles acham super legal fumar. Você vai falar que é feio? Ele vai falar, todo mundo acha legal, só você que vai achar feio, né? Então vamos lá. É verdade. Alguns irmãos mais velhos acham legal fumar. Eles acham que parecem adultos quando fumam. Mas fumar faz muito mal para a saúde. Às vezes a gente tem que fazer o que é bom para o nosso corpo. E nem sempre o que os outros acham, fazem ou acham legal que é o melhor para a nossa saúde. Tá vendo aí algumas alternativas, né? Pra gente aprender a trabalhar com esse fator de risco. Aí vamos lá, mais um fator de risco, gente, envolvendo a questão da família. Falta de interesse dos pais pelas conquistas do filho e participação, apoio. Como fator de proteção, né, demonstrar mais interesse, ter esse envolvimento afetivo maior na vida dos filhos. Isso a gente pode estar pensando naquele sentido assim, né? Os pais, eles têm que saber. Os pais que eu digo, gente, são os responsáveis também, né? Os responsáveis, eles têm que sempre saber onde a criança ou o adolescente está, com quem ele está, o que ele está fazendo, o que ele vai fazer. Porque, por exemplo, chega e fala assim, aonde você vai? Ah, vou na casa de fulano. Lá na casa de fulano, nessa festa, vai ter bebida, vai ter cigarro? Ah, vai? Não, então você não vai, porque não é um ambiente agradável, entendeu? Tem que fiscalizar, pai tem que, igual a gente falou anteriormente, né? O pai tem que se colocar no lugar de pai. Ele não pode ser repressor, não pode ser autoritário, nem permissista demais, né? Ele tem que ter esse limite, né? E aí vem, né, o que a gente vem falando até agora, ausência, né, outro fator de risco muito grande, a ausência de normas e limites no ambiente familiar. Dentro do ambiente familiar tem que ter normas e limites, sim. Expectativas negativas em relação aos filhos, né?
ou aos cônjuges, companheiros. Então, tipo assim, a gente não pode, a gente tem que sempre verbalizar, né, de forma bem clara o que a gente espera dos filhos, né, de forma positiva, a fim de incentivá-los, né. Isolamento social e frágeis laços afetivos entre os membros da família, né, gente, como fator de proteção, a existência de um vínculo familiar, uma boa interação. Isso refere-se, por exemplo, à família moderna hoje, né, a gente pode observar. A família moderna está hoje o quê? Tá um na sala assistindo televisão, um no quarto assistindo um filme, outro na cozinha ouvindo música, lá no outro quarto mexendo no celular. A gente tá vendo um isolamento mesmo dentro da própria casa, né? Outro fator também muito importante, gente, são as relações interpessoais, né? O que são essas relações interpessoais, né? São as relações com a sociedade, né, em geral, com as outras pessoas. Quais são essas relações? Os amigos, por exemplo. Seus amigos fazem uso de substâncias psicoativas? A gente sabe disso? Porque isso vai ser um fator de risco muito grande, né? Aí, como fator de proteção, né? A gente propiciar o envolvimento desses jovens, desses adolescentes, dessas crianças, em alternativas prazerosas, né, que sejam saudáveis, né, como por exemplo, a gente tem aqui, né, participação em atividades desportivas, laborais, artísticas, culturais, recreativas, que são saudáveis, né. O jovem e o adolescente, o que ele tem que ter, gente? Ele tem que respeitar a autoridade, não só dentro de casa, mas também fora desse grupo, que ele tem que ser nos grupos de fora, na escola, na comunidade, não só dentro da família. Como falamos anteriormente, fortalecimento de vínculos, né? Os vínculos entre família, criança e adolescente têm que ser fortes, eles têm que ter liberdade, né? Eles têm que ter liberdade de chegar, de contar, eles têm que ter essa liberdade de poder perguntar o que tem em dúvida, né? E esse envolvimento, né, gente, com atividades de prevenção às drogas. São várias atividades, né, que são oferecidas hoje. Então a família tem que incentivar, sim, que essas crianças, jovens e adolescentes estejam engajados, estejam envolvidos nessas atividades de prevenção à droga, porque essas atividades são as que têm efeito. Temos também, gente, a relação da escola, né? Escola-comunidade. Porque a escola, gente, ela é fundamental, né? Ela é de fundamental importância, né? Uma vez que ela participa da formação do indivíduo, né? Então, ela torna um espaço onde a criança, o adolescente, ela passa muito tempo lá dentro. Lá ela cria laços afetivos, lá ela tem amizades, né? Então, lá ela conhece muita gente, ela passa muito tempo lá dentro. Então, os pais, o que é importante que os pais observem nisso, nesse fator da escola? Só um minutinho aqui, pessoal. Escola. Os pais, né? O que é importante que os pais vejam, os pais ou os responsáveis, né? Percebam nessa questão da escola. Eles têm que conhecer a escola, conhecer o ambiente, a comunidade em que a escola está inserida, né? Conhecer o que? Observar professores, diretores, gestores e demais servidores, né? O que é interessante a gente observar, nós responsáveis pelo aluno, né? Essa escola, né? Esses profissionais são coerentes? Ou seja, eles estão em harmonia na aplicação de normas e regras escolares? Por exemplo, a diretora, sim, ela é firme, ela impõe essas regras. Ah, mas a tia lá do pátio não. Ela deixa, entendeu? Então a gente tem que observar isso. Eles têm que ser coerentes, né? Sobre essas regras da escola e normas. Existe respeito mútuo, né? Tem essa relação de respeito mútuo, tanto os profissionais com os alunos e alunos com os profissionais. São compromissados? Procuram manter relações amistosas entre família e escola, né? Porque isso é um tema muito extenso, mas a gente tem que reforçar, né? A importância da família na escola é essencial, não só na prevenção às drogas, né? Mas em outras áreas, né? A escola estimula a prática de atividades escolares, tanto curricular quanto extracurriculares. Valorizam o desempenho de cada aluno em particular. Valorizam vínculos afetivos entre professor e aluno.
reconhece as potencialidades de cada aluno, né? Porque cada aluno tem uma potencialidade. Então, nós temos que ter várias alternativas, né, dentro do ambiente escolar para valorizar, né, esse desempenho do aluno. Também, gente, o que a gente tem que observar como responsáveis? Se a escola está empenhada em quê? Em controlar, né, essa presença de drogas dentro da escola, em estabelecer, aplicar e fiscalizar normas e leis que desestimulem o uso de drogas, se eles debatem francamente sobre o assunto, né, dentro da escola, e se eles promovem ações conjuntas sobre a questão da prevenção ao uso de drogas. Outro fator, gente, muito importante que nós temos hoje a ser discutido é a questão da espiritualidade e religiosidade. Hoje nós temos aí diversos estudos que vêm tratando sobre a importância dessa religiosidade, dessa espiritualidade na prevenção ao uso de drogas. Para a gente saber um pouquinho a diferença, a gente tem aqui, por exemplo, a religião, né? A religiosidade a gente vai entender aqui como uma crença, né, e prática de um ritual, né? Tanto na participação de alguma instituição religiosa, como no ato apenas de orar ou rezar. Já a espiritualidade, ela vai envolver uma relação pessoal com algo que vai ser transcendente, né? Metafísico, com deuses, poderes superiores. Mas o que a gente quer entender sobre tudo isso? Que ambas vão promover um sentimento da presença da existência de algo maior, de algo além do ser humano. E por que ela é um importante fator de prevenção que a gente está citando aí? Ela vai ser importante na medida que elas vão ajudar a desenvolver habilidades sociais sem drogas, que a gente observa em grupos religiosos, né, que existe essa religião, não existe drogas, são atividades prazerosas. Por exemplo, vamos para uma cachoeira, não, a gente não precisa usar uma maconha na cachoeira, a gente vai fazer um churrasco, não precisa ter uma bebida alcoólica no churrasco, né, e por aí vai. Também vai impor o quê? Vai mostrar modelos de comportamentos saudáveis, né? Por exemplo, um líder de uma igreja, ele tem que ser o modelo, né? Então, ele tem que ter comportamentos saudáveis. Esse senso, né, de propósito existencial, né? O senso de querer viver, né, de propósito de vida. E ênfase em valores que promovem a vida, vínculos familiares, ausência de drogas. Entre vários outros, né? Então, nisso tudo, a gente concluindo, o que nós podemos observar, né? Que a questão da prevenção de drogas, ela não existe apenas um fator de risco, nem um fator só de prevenção. Nós precisamos pensar que é uma rede, né? Nós temos que estar todos interligados, né? Porque a questão das drogas, ela é bio, psico, sócio, espiritual, né? São fatores biológicos, são fatores psicológicos, fatores sociais e fatores espirituais. Estão todos relacionados. Nós não conseguimos fazer a prevenção hoje se a gente for querer ter um modelo baseado em apenas na escola. Não, voltado apenas para a família. Não, é a religião que é a certa. Não, tudo isso tem que estar interligado. Bom, pessoal, nosso tempo está acabando aí, é isso. Eu trouxe aqui só uma mensagem interessante para vocês. Vou ler aqui rapidinho. Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos não têm alicerces. Sem prioridades, os sonhos não se tornam reais. Sonhe, trace metas, estabeleça prioridades e corra riscos para executar os seus sonhos. Melhor errar por tentar do que errar por omitir. Do Auguste Cury. Pessoal, muito obrigada. Espero que tenha sido esclarecedor. Né? Por mais que tenha sido por um vídeo, uma coisa um pouco nova para nós, né? Tá discutindo por vídeo gravado, mas espero que tenha corrido tudo bem. Agradeço a todos pela participação, viu? E até breve.